Boa noite, moçada da Pecuária Brasil Oficial. Vamos chegar para nossa live da semana hoje. Vamos entrando aqui todo mundo na nossa live. Vocês já sabem o tema e eu quero ver aí você se manifestar. De onde você é? Qual estado? Qual cidade? É hora de dar aquele alô para quem tá entrando na nossa live agora, hein? Como é que tá o movimento aí, Matheus? O Matheus tá por trás ali das câmeras e tá falando para nós aqui. Quem tá aí, Matheus? A Naila entrou aqui, ó. Alô, Naila, que esteve com a gente, convidado especial. Dimas Carvalho. Dimas, um grande abraço, boa noite. Leonel. Leonel, um abraço para você Porto também. Velho. Olha só que maravilha. Guilherme, seja muito bem-vindo. Raimundo. Uerê, Tocantins. Olha só, galera do Tocantins, um grande abraço. Rio Paranaíba, ó, pertinho. Ó, pertinho aqui. Lucélia. Lucélia, um abraço para você, seja muito bem-vinda. Salvador, Bahia. Alô, Bahia! Muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós estamos iniciando a nossa live hoje. Olha, vocês estão vendo um ambiente diferente aqui. Nós estamos no estúdio da Via Multimídia. Alô, pessoal da Via Multimídia, o nosso agradecimento por vocês receberem carinhosamente a nossa equipe, para que a gente possa agora iniciar uma live diferente, hoje com o tema como se tornar, na verdade, um representante técnico de vendas no agro. E aqui comigo, já para a gente iniciar a nossa live, um convidado especial, Jarbas Menezes, seja muito bem-vindo. E de antemão já vou deixar a qualificação para ele nos contar para quem está nos assistindo. Olá pessoal, muito boa noite, satisfação muito grande poder falar para vocês aqui, para a nossa audiência do Pecuária Brasil. Estamos aqui para falar sobre vendas no agro. Vem de uma longa data, de uma longa carreira, sempre focada nas áreas comerciais de empresas do agro. E é impressionante como é que o nosso agro se desenvolveu, a gente ganhou mercado, mas a nossa mão de obra técnica não acompanhou, infelizmente, e a mesma coisa aconteceu na área comercial do agro. Então já há algum tempo, 4 ou 5 anos, que vem muito dedicado a treinar equipes e desenhar, né, processos de vendas do agro para revendas de insumos, distribuidoras, cooperativas. Então, área comercial do agro, essa que é o nosso assunto. Maravilha! E vocês já viram aí no título. Continue conosco na live até o final para você desvendar aí quais são os mistérios e as estratégias específicas para você conseguir faturar a partir de R$ 8.000 mensais, né, não, Jarbas? É isso mesmo. É a partir de R$ 8.000 mensais, porque você que está no agro, você que nos acompanha, percebe aqui que o sonho de carreira de grande parte dos profissionais que estão trabalhando, que estão se formando na área da agronomia, da zootecnia, da veterinária, é trabalhar na área comercial, onde se paga os melhores, os maiores salários, os melhores pacotes de benefícios. Maravilha. A gente já vai começar falando aqui da hiperconcorrência que a gente tem no mercado nacional. Discorra para nós um pouquinho, Jarbas. Exatamente. A gente tem percebido, todos nós que estamos no campo, a gente percebe muito essa mudança que tem acontecido, porque as áreas, a parte comercial da distribuição de insumos, isso se desenvolveu muito nos últimos anos. E tem uma explicação muito maior para isso. Na verdade, a gente tem ouvido com frequência falar que o Brasil vai alimentar o mundo. Realmente hoje, grande parte das bocas do mundo são alimentadas pelo Brasil. E só que para que essa missão nossa do Brasil de alimentar o mundo aconteça, a gente precisa ter uma série de uma cadeia de insumos de distribuição por trás que precisa fazer parte dela. A gente precisa do mercado de máquinas, mercado de defensivos, de sementes, de fertilizantes. Então tem toda uma cadeia por trás para que o Brasil possa cumprir essa missão de fato alimentar o mundo. Só que é o seguinte, então, existem hoje muitos fundos de investimentos mundiais mesmo, com presenças internacionais aqui, que percebem o seguinte, olha, se o Brasil vai alimentar o mundo, precisa de uma ampla cadeia de insumos de distribuição, então nós vamos pegar o nosso capital e vamos colocar nisso aqui. Então o que a gente viu foi uma série de fundos de investimento de capital estrangeiro, aplicando recursos, pegando seus recursos e aplicando em revendas de distribuição de insumos. E aí o que acontece? E um fundo de investimento, quando ele entra no mercado, ele entra para poder pegar o seu capital e transformar aquilo em mais capital. Então, percebe que essas empresas não vão ter uma postura muito orgânica de abrir uma porta em cada cidade e começar a crescer. Não vai. Elas vão crescer da seguinte forma: eu preciso chegar com os 2 pés na porta. E a maneira mais rápida para se fazer isso é comprando quem já está no mercado. Então existe um movimento muito grande de revendas
de distribuição de insumos de multinacionais comprando revendas locais. Tem N casos que a gente poderia citar aqui para que possa ganhar mercado. E o que acontece? Como a venda no agro é uma venda extremamente relacional, é muito íntima aquela conexão entre o produtor rural e o profissional que o atende, na prática, quando eu vou lá e compro uma determinada revenda, eu espero que o profissional, que a equipe de vendas venha junto. Só que é o seguinte, quando tu tem uma, duas revendas, tudo bem, só que tem 10, 15, 20 revendas querendo todo mundo ganhar mercado ao mesmo tempo. Então essa ideia de que para eu crescer rápido eu preciso trazer um profissional que já tem uma formação, só que todas estão pensando a mesma coisa. Então por isso que a gente percebe que essa loucura, esse troca-troca de profissionais, uma empresa vai lá e faz uma proposta para um profissional que já está em outra empresa e que faz para outra, então fica essa loucura. Então por isso que tem essa hiperconcorrência, muito alinhado em virtude de que o Brasil precisa alimentar o mundo, para isso precisa de uma ampla cadeia de insumos, distribuição de insumos, para que isso aconteça. Muitos fundos de investimento aportando capital nessas operações comerciais para que elas possam escalar, ficar grandes muito rápido. Então, uma série de empresas disputando os mesmos profissionais. Por isso que hoje, definitivamente, o profissional do agro pode escolher onde ele quer trabalhar na área comercial. E bem pontuado por você também é que a grande movimentação de profissionais concorrentes nas empresas, na verdade, empresas concorrentes, né? Isso se dá bastante no mercado do agro. Exatamente, é muito comum hoje, o pessoal não esquenta muito o banco. A gente hoje, para quem nos ouve acompanhar ao vivo, a gente está no mês de agosto, início do mês de agosto. Nos próximos meses é o período mais intenso que tem essas trocas, porque é quando os profissionais que já estão trabalhando, já estão alocados, eles começam a receber os bônus, os rebates, as promoções, as campanhas dos distribuidores, dos fornecedores referente à safra passada. Então, em outubro ele recebe, aí agora ele já está apto a sair da empresa. Então, a partir de outubro é uma loucura porque é todo mundo trocando ali, buscando recolocação profissional e hoje definitivamente não existe uma quantidade suficiente de profissionais. Não se forma profissionais qualificados o suficiente para trabalhar na área comercial do agro. Por isso que as revendas distribuidoras, cooperativas, preferem buscar quem já está no mercado. Não, e bem pontuado também outra questão que você tocou agora, por que as faculdades elas não preparam os alunos aí da área, seja de agronomia, da veterinária, para o mundo de vendas? O que você acha que está faltando ou por que a existência de não ter essa chamada específica na parte comercial? Essa é uma questão que aflige não somente a formação relacionada à formação do agro. Esse descolamento entre o que se é ensinado na universidade e aquilo que de fato acontece no mercado, a gente já percebe identificar em uma série de formações na área da saúde, na área da gestão, todas elas. Eu sou professor universitário também, eu dou aulas em curso de graduação, nos MBAs do agronegócio, falando sempre da disciplina de administração de vendas, e eu percebo essa desconexão daquilo que os meus alunos veem em sala de aula, muitas das vezes, e aquilo que de fato o mercado exige deles. Se você observar, eu tive a oportunidade de dar aula no 9º período, alguns semestres atrás, no 9º período do curso de agronomia. E grande parte dos profissionais que estavam sendo formados, todos eles gostariam de trabalhar na área comercial. E aí você percebe, eles querem ir trabalhar na área comercial, mas qual é o tipo de formação que eles têm para isso? Nenhuma. Eu insisto que nenhuma universidade no Brasil prepara o profissional do agro para trabalhar com vendas. Nenhuma. E todas as vezes que a gente começa a entender quais são as melhores universidades, especialmente na área da agronomia, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de Lavras, que é muito famosa aqui em Minas, Universidade Federal de Viçosa, USP, Exalc. Então a gente tem todas essas universidades, que são as melhores universidades do Brasil, e quanto melhor a universidade for, menos ela é capaz de preparar o profissional para trabalhar na área comercial. Por quê? Essas universidades são muito concentradas na área de pesquisa. Então, ela forma um profissional com foco muito técnico, muito científico, mas às vezes esse profissional, ou grande parte dele, quer ir para a área comercial. Só que aí acontece o seguinte, ele é simplesmente jogado no mercado sem nenhum tipo de formação relacionada à habilidade comercial. E aí, quando você fala que ele é jogado, na verdade, sem essas habilidades, aí a gente já identifica a necessidade desse profissional de entrar, de buscar aprimorar ainda mais a questão de relacionamento, né, de comunicação com vendas. Como é que se dá, então, a busca desse profissional por uma parte mais de gestão de pessoas nessa área? É importante a gente entender que a venda no agro é uma venda consultiva complexa.
E o que que acontece? Em todo formato de venda complexa, o que importa muito o perfil do profissional para que a venda aconteça. Só que não somente as habilidades técnicas. É importante que você tenha o seu conhecimento agronômico, que tenha essa capacidade de recomendar aquilo que de fato o produtor precisa para aquela situação específica dele, para aquela análise de solo que ele fez, para aquele tipo de praga que ele identificou. Isso é fundamental. Só que é o seguinte, isso é o conhecimento agronômico. Tá, mas e o conhecimento para que a venda aconteça? E essa venda complexa é uma venda que ela envolve uma série de questões psicológicas, do próprio perfil do produtor mesmo, nas escolhas dele, de como é que funciona esse processo de compra e venda. E as universidades não preparam justamente para poder fazer aquilo ali. Observem que grande parte das universidades, dos profissionais que existem no mercado, a formação deles foi a seguinte: vamos pegar um profissional novo. A formação, a academia que ele vai aprender, a parte de vendas, é começar a trabalhar com quem já está lá há muito tempo. E eu tenho dedicado bastante tempo dos últimos anos aqui a treinar equipes comerciais do agro. Hoje eu trabalho estruturando processos de equipes de processos comerciais de revendas e distribuidoras de insumos. Eu levo os treinamentos em company, as empresas me contratam para formar equipes profissionais deles lá. E é impressionante como que existe essa questão. A melhor formação que o pessoal recebe hoje, não a melhor, a principal formação é pegar o vendedor novo e coloca para rodar com o vendedor antigo. Só que tem uma pergunta: o vendedor antigo não sabe por que ele faz as coisas como ele faz. Então, às vezes, as empresas estão perpetuando um processo de venda errado porque ela nunca teve uma formação necessária. Ela tem pessoas que estão lá há muito tempo e aí vem sempre aquela frase: não, mas sempre foi assim, sempre foi dessa forma. Sempre foi assim, só que tem um detalhe: o mercado mudou e está num nível de competitividade muito grande. Então, quem está conseguindo sobreviver e se manter no mercado, conseguir expandir mercado, trazer mais produtores, aumentar sua carteira de clientes, são aquelas empresas que estão fazendo o melhor trabalho do ponto de vista comercial. Então, fazer como sempre foi não dá para funcionar. E ia ser uma pergunta agora que eu iria fazer para você. Se você acha que aquelas técnicas tradicionais estão realmente ultrapassadas ou não, você ainda acredita que no fundo aquela estratégia que o primeiro vendedor utilizava antigamente ainda é válida? É impressionante que, em linhas gerais, não existe formação para esses profissionais do agro que quer trabalhar com a área de vendas. Quando ele tem uma formação, é uma formação muito voltada, muito desenhada para venda simples, que é aquela venda que acontece no varejo. Então, o que acontece? Se você pegar o conteúdo programático de um curso de vendas, daqueles que existem no mercado aí, aqueles cursos rápidos que todo mundo ensina lá, o pessoal está muito concentrado em discutir a metodologias voltadas para essas vendas simples. 90% do conteúdo programático de um curso desse trata sobre fechamento e superação de objeções. E na venda complexa do agro, a metodologia que deve ser recomendada, muito famosa, chama-se SPIN, que é de situação, problema, implicação e necessidades. É o perfil, é o método de venda desenhado para aquele profissional que quer trabalhar com vendas no agro. E aí o que a gente percebe essa diferença, essa discrepância? Na metodologia SPIN, que é a que deve ser recomendada, que deve ser trabalhada com o profissional de venda do agro, com o produtor rural, para a venda complexa do agro, ela baseia-se em você, primeiro, não ter que tratar objeções, superar objeções, você vai prevenir as objeções. Se eu sei aquilo que o produtor mais cedo ou mais tarde vai reclamar ou vai fazer, então o que eu faço? Eu vou lá e vou prevenir durante a minha condução do processo de vendas, eu vou prevenir aquelas posturas, aquelas falas, sabendo que aquilo pode se tornar uma objeção no futuro, eu vou tratar aquilo. Se você for nos treinamentos de venda simples, eles batem na tecla: objeção é sinal de interesse. Me conte, qual que é a lógica de eu esperar que o produtor rural, que vai me comprar ali, que do gerente da fazenda, esperar que ele levante objeções para eu começar a negociar aquilo ali? Entenda, a objeção é uma situação de confronto. Eu vou esperar o confronto existir. A partir do momento que a objeção foi levantada, a objeção à compra foi levantada, eu tenho todo o esforço meu, vou ter que subir uma ladeira para convencer aquela pessoa de que ela está errada, porque ela já levantou aquela objeção. Agora, se eu uso a metodologia correta, que é antever, precaver,
prevenir as objeções. Então, durante as minhas exposições, durante a condução do processo de venda, eu vou fazer com que não tenha objeção. Já vou derrubar aquela objeção de modo que ela não vá nem surgir. Pronto, uma situação de confronto a menos. Outra situação muito comum. Esse é quase que grande parte do treinamento de vendas fala sobre fechamento, técnicas de fechamento. Eu conheço 19 técnicas de fechamento totalmente diferentes. Aquelas são muito bem desenhadas para a área do varejo. E lembre-se, fechamento é uma situação de colocar pressão para que a venda aconteça. E o seguinte, se você usar aquelas técnicas do tipo, essa é bem manjada, você vai fazer o pagamento à vista ou no cartão, por exemplo. Percebe que cada uma das respostas sempre seja que presume que eu vou fechar o negócio? Essa é uma das técnicas de fechamento. Se você fizer esse tipo de pergunta para o produtor rural, colocar uma pressão, a pressão do tipo pegar ou largar, ele larga. Porque como a venda do agro envolve valores muito altos, tem muitos riscos envolvidos, o produtor não vai comprar por impulso. Ele não vai comprar baseado naquela pressão. Ninguém gosta de se sentir pressionado. Um exemplo, já percebeu quando você vai naquelas vendas do varejo, no supermercado, numa loja, uma loja de roupas, e aí você vai lá, veste aquela calça, você não está muito bem convencida, mas aí o vendedor, convenceu até eu comprar. É igual a assinatura de revista. O pessoal fica insistindo até que você vai e compra. Ou mais um cartão de crédito, trocar de plano de celular. O pessoal foi muito bem treinado para poder aquilo ali. Aquilo é técnica de fechamento, porque é tudo muito rápido. Você compra. Ninguém vai comprar uma compra do agro com milhares, milhões de reais envolvidos por conta de pressão da outra parte. Diante de uma situação de pressão, ele vai sair do negócio. Ele prefere trocar de fornecedor. Então, a gente ensina, o pessoal ensina muito nos treinamentos de venda a varejo, superar objeções, fechamento, e está provado que se eu pegar essas técnicas e colocar na venda complexa do agro, vai dar errado. Olha só, já pegaram a dica aí, hein, moçada? E aproveitando já, Jarbas, a gente tem muitos seguidores aqui que são estudantes, que são simpatizantes do agro. Quando começar a procurar uma técnica realmente de vendas? É no período da faculdade ou não? Essa técnica ela pode servir até para quem não está estudando. Como é que você vê e vislumbra também a parte de comunicação para quem está começando a seguir nessa área? Algumas coisas que os estudantes costumam cometer que são equívocos terríveis nessa alocação profissional na área de vendas do agro. Primeiro ponto que normalmente o pessoal erra muito. Eles querem deixar para procurar uma oportunidade ou buscar uma formação depois que a faculdade acaba. Primeira questão. Eu não sei quantos colegas, se você estuda ainda, não sei quantos colegas de sala você tem aí. Ou se você se formou há pouco tempo, você vai se lembrar qual que era o tamanho o número de alunos que você tinha lá. Quando você se forma, o diploma fornecido pela universidade, ela é exatamente igual para todos vocês. Então, se você tem uma formação idêntica àquela que todos os profissionais têm lá, é lógico, é claro que você será tratado como só mais um no mercado. Então, você deve começar a buscar a sua formação muito antes, porque ao se formar, e mesmo antes de se formar, a parte comercial do agro acolhe, abriga muita gente que vai trabalhar na área comercial antes de concluir o curso, a graduação. Normalmente são aquelas pessoas que dominaram o conhecimento e têm as habilidades necessárias para fechar negócio. Então, o quanto antes você começar, você não deve se formar, esperar se formar para poder começar a trabalhar ou buscar uma formação no agro, na venda do agro. Você tem que começar muito antes, ok? Outro ponto importante, as pessoas deixam para procurar o emprego no final da faculdade. Grande parte das oportunidades de trabalho, elas que a gente conhece, elas advêm do relacionamento, do networking. E olha que estupidez. Quando você se forma, é quando o seu network seu ciclo fica cada vez menor, que você perdeu o contato com seus colegas, que poderiam recomendar você perdeu o contato com seus professores, então aí você volta para o seu mundinho ali da sua família. Você vai ser lembrado e recomendado por quem? Pelos seus pais? Não vai ser. Então, para que você possa, de fato, acessar as boas oportunidades, aproveite o momento que você ainda está na faculdade para que você possa se conectar com mais pessoas e ali
conseguir se conectar, conhecer pessoas e acessar as oportunidades que tem no mercado. Maravilha. E conta pra nós, Jarbas, um case de sucesso. A gente já colocou na live para você tá ganhando aí a partir de R$ 8.000. Já teve alguém que já chegou aí nessa posição e detalhe, além, ganhando mais. Conta pra nós um case. Bia, eu já treinei bastantes equipes, já faço esses treinamentos formando equipes de vendas do agro, estudantes que receberam essa formação. E a gente tem todos os cenários. A gente tem casos e casos de profissionais que hoje têm remunerações. Por que desses R$ 8.000? Porque se você fizer uma pesquisa, qual que é a remuneração média de um profissional de vendas? Na verdade, a remuneração inicial. A remuneração média é na faixa de quase R$ 10.000. Essa é a média, onde tem todos os profissionais. Mas o salário de entrada, porque esse mercado está tão disputado, a remuneração de entrada é acima de R$ 8.000. Essa é a remuneração que um representante técnico de vendas ou um consultor técnico de vendas, depende da nomenclatura, que eles ganham quando entram na área comercial do agro. Essa remuneração ela advém de um salário fixo ali, de um salário base, só que a magia das vendas do agro está nos variáveis. Você tem campanha do fornecedor, você tem campanha da empresa, você tem o rebate, você tem uma série de possibilidades de ganhos que vão sendo colocadas ali que permite ter essa remuneração. Então eu tenho inúmeros casos de estudantes, às vezes estudantes profissionais que já estavam no mercado, já tinham se formado, mas que não tinham se alocado, que depois do curso conseguiu acessar essas oportunidades. Por quê? Eu tenho uma ampla rede de contatos com profissionais de recursos humanos dessas revendas, dessas distribuidoras, dos treinamentos que eu faço. E é interessante como eles estão procurando, eles querem os profissionais e não têm. Então, quando aparece alguém que ainda que não tenha experiência, que não tenha uma indicação, mas que tenha uma formação, um conhecimento sobre técnicas, métodos, processos de vendas do agro, fala, me dá aqui. Então, por isso que eles conseguem se alocar tão rápido e ter uma remuneração tão alta logo de cara. Então, isso está provado. E, assim, isso de fato é inicial a partir de R$ 8.000. Porque hoje, sem dificuldades, você pegar... você não precisa de ir a grandes centros, não. Mas hoje, em todos os estados, nós temos fronteiras agrícolas, áreas agrícolas, onde que o agro tem essa pujança, esse crescimento. E se tem plantação, tem insumos e tem alguém vendendo esses insumos. Então, esses profissionais estão esparramados em cidades pequeno, médio, grande porte. E essa disputa por esses profissionais faz com que os salários comecem a subir também, que é a melhor maneira. Escassez, né? Oferta e demanda. Se tem muitos profissionais, se tem muitas vagas em aberto e se não tem profissionais suficientes, fica essa disputa. E uma das coisas que pesa é para atrair essa remuneração. Mais importante, às vezes, que a remuneração é o pacote de benefícios que um profissional desse recebe. Ele já começa normalmente a trabalhar com um carro à sua disposição, com um celular, um computador. Então, tudo aquilo que é suporte, ferramenta de trabalho, condição de trabalho, ele já recebe para quê? Para que ele possa performar, entregar o melhor resultado possível. E só que a gente começa a partir de R$ 8.000, só que seguramente você que me ouve, e eu não sei em qual estado você está, mas seguramente você conhece alguém que trabalha com vendas no agro, ganha 20, 25, 30, 50, R$ 100.000 por mês. Como eu queria, gente, como eu queria. Tá em tempo ainda. E já aproveitando aqui, pegando o gancho, Jarbas, é possível, eu acho que o pessoal de casa que está nos assistindo também deve estar essa dúvida, ser um RTV sem QI? Sem indicação? Eu tenho uma expressão, a gente pode falar aqui, não tem problema, que eu chamo de desculpa de peidorreiro. De onde que vem essa expressão? São aquelas desculpas que as pessoas contam para elas mesmas para poder tentar se convencer de coisas que elas sabem que não são verdades. E elas acabam colocando, terceirizando essa culpa para poder não assumir a responsabilidade sobre o próprio fracasso. Então as pessoas não buscam a mudança de vida, não fazem o que é necessário para poder melhorar, e aí depois vai passando o tempo, ela deveria estar na faculdade já com esse olhar de que, olha, eu vou enxergar o meu trabalho aqui como uma carreira, como um negócio, e vou fazer todos os investimentos necessários, vou ter uma boa performance, mas não, ele está lá falando que não tem que aproveitar a faculdade com farra, não. Tem, porque eu fiz e é muito bom. Recomendo. Mas você tem que ter esse foco também. Você está ali para poder buscar uma formação. Você está ali para criar uma carreira. Então, quando você consegue criar essa carreira e faz os investimentos necessários que ela faz, você está levando aquilo ali a sério. Mas o que a maioria faz, eu espero muito que você não seja essa maioria. Esse pessoal empurra com a barriga,
deixa de fazer o que é preciso, não busca a formação que precisa, que é necessário, e aí ele se forma e é só mais um no mercado. E ao invés dele lamber as próprias feridas e dizer realmente eu falhei e vou mudar, não, ele começa a terceirizar a culpa. Não, só tem vaga para poder ter quem tem QI. Gente, se encontrar o profissional tá difícil, você acha que vai esperar vir indicação? Com indicação, sem indicação, é necessário. A gente conhece muito esse negócio de conheço um cara, os profissionais de recursos humanos ficam indignados aqui. Tem muito na área comercial disso, conheço um cara. Surgiu uma vaga, conheço um cara. Só que todo mundo conhece um cara que já está alocado. Então chega uma hora que a procura é tão grande por esses profissionais que o pessoal recorre a pessoas que, olha, apareceu aqui para mim um currículo. Essa pessoa tem uma formação, um conhecimento na área de vendas do agro. Tem um perfil para aquilo, vou trazer essa pessoa. Não tem que ter QI, não. O método principal é esse. É que você possa ter diferenciais no mercado. E esse diferencial pode vir por meio de um conhecimento ou de uma habilidade relacionada ao trabalho em vendas. Maravilha. E Jarbas, a gente quer conhecer um pouquinho de você agora. Por que a área do agro? Por que se especializar em vendas? Nós falamos de Patos de Minas. Patos de Minas está no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba aqui, que é uma área que eu costumo dizer que a gente é conhecido como a capital nacional do milho, nós deveríamos ser conhecidos, na verdade, como a capital nacional do agronegócio. Explico. Apesar de Patos não ser a região de Patos não ser a maior produtora de nenhuma das culturas, de nenhuma coisa relacionada ao agronegócio, todas, ou pelo menos grande parte das culturas são relevantes aqui. Hoje nós estamos na segunda maior bacia leiteira. Nós somos líderes em genética suína, em produção de soja, de milho, de feijão, café do Cerrado. A gente tem a região de São Gotardo, muito próxima aqui, com hortifruti, que é um dos maiores do Brasil também. Então a gente percebe que a região como um todo é movida a agro. Então, eu que apesar de não ter nascido aqui, me cresci, me desenvolvi profissionalmente aqui, é uma decorrência natural que a gente vá para o agro. E eu sempre trabalhei em empresas do agro, sempre voltado para essas áreas de marketing, da área comercial, da área de vendas. E aí, paralelo a isso, eu trabalho como professor, falei anteriormente, na formação de habilidades de marketing, de gestão de vendas, em curso de MBA. E eu percebi, uma vez dando aula para os alunos de agronomia, essa situação. Falei, opa, peraí, grande parte de quem está formando quer ir para a área comercial. E essas pessoas não são preparadas. E os alunos começaram a me demandar formações específicas para isso aqui. Paralelo a isso, se a gente poder pensar, hoje, o modelo de gestão de equipes de venda que nós temos nas revendas, nas distribuidoras de insumos, cooperativas, nas multinacionais, é muito rudimentar. E com a concorrência, o pessoal entendeu que, olha, precisamos nos desenvolver. Precisamos melhorar. A gente precisa, já que está tão competitivo, a gente precisa se desenvolver nosso processo de vendas. E foi aí que eu peguei todo esse conhecimento. Eu já tenho experiência de mais de 20 anos trabalhando com equipes de vendas do agro. Hoje eu estou numa cooperativa que a gente tem uma área de agro muito grande. São, se não me engano, até perco as contas aqui, são 12 profissionais agrônomos na parte, trabalham na parte comercial, da parte agrícola, na parte veterinária, com médicos veterinários, na parte de nutrição animal. Então é uma ampla equipe, são 3 gerências que ficam sob a minha direção. E a gente percebe essa necessidade de usar as ferramentas, o conhecimento que existe amplamente difundido sobre gestão de vendas em outras áreas no agro. Então quando a gente juntou gestão de vendas com o mercado do agro, aí deu muito certo. Hoje eu viajo o Brasil fazendo treinamentos em company, em empresas das mais diversas, distribuidoras de insumos. A gente consegue encaixar essas agendas aqui para poder treinar as equipes de comerciais dessas empresas que estão na região e no Brasil como um todo aqui. Então, hoje, a área de vendas do agro precisa muito se desenvolver. Maravilha! Pessoal, vamos mandar as mensagens agora? Acho que está naquele momento em que você encaminha sua mensagem para nós. Aproveita que o nosso convidado aqui está cheio de conhecimento para poder compartilhar com vocês. Então agora é o momento. Escreve aí a sua dúvida, Matheus já vai ler para nós algumas mensagens que vão chegando aí. Deve ter alguém falando que o mercado não está girando. Vamos lá, tem alguma já, Matheus? O que o pessoal tá mandando aí? Gente, vamos lá, vamos interagir na nossa live.
mensagens, de onde você é, qual o maior problema que você enfrenta na sua carreira, em relação à gestão de pessoas. Também pode falar a respeito de comunicação. Quer alguma dica de oratória? Quem sabe? Ó, Jarbas está aqui também, nos ajuda em relação a isso. Alguma outra dúvida relativo à parte de RTV, como conseguir um cargo desse? Normalmente em multinacional? Normalmente a gente tem essa função de representante técnico de vendas em todos os tipos de distribuição. Nós temos ali as revendas locais. A gente conhece empresas de 20 décadas, 20, 30 anos que estão no mercado aqui, começaram muito pequenas, que foram se desenvolvendo, surfaram essa onda aí. Nós temos as distribuidoras, que são aquelas que às vezes fornecem, vendem esses insumos e são distribuidoras pequenas, grandes, assim, que fornecem para essas. E nós temos as multinacionais. E hoje existe linhas diferentes. Existem multinacionais que ela tem toda a sua equipe de vendas, os seus canais de vendas e distribuição terceirizados. E tem alguns movimentos, por exemplo, como a Syngenta, onde que ela está assumindo essa própria função. A fabricante está buscando revendas locais, estão comprando revendas com operações comerciais para poder fazer essa entrada lá assim. E ela, além de produzir, fazer a pesquisa e desenvolvimento, produzir os itens ali, ela coloca esses produtos no mercado. Então tem esse volume muito grande de negócio acontecendo nesse formato aqui. E falando sobre essa dúvida que o pessoal reclama muito, Jarbas, eu ouço com frequência. O que está acontecendo? O mercado está parado. Esse mercado está parado é o seguinte: o produtor vem de uma safra traumática, porque nós tivemos os efeitos finais da pandemia associados à guerra na Ucrânia, e realmente isso impacta muito na questão comercial, nos preços que são praticados. Hoje eu estava com a minha equipe da Agrícola lá, a gente discutindo sobre preço de fertilizantes, e aí uma nova ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, e o dólar já explode lá, e 10% que se sobre, parece 10 centavos, parece pouco, né? Mas 5, 10% que se sobre na cotação do dólar, os preços de fertilizantes, todas as matérias-primas explodem. Então, para o produtor que trabalha às vezes com grandes volumes financeiros, com uma situação mais ajustada, acaba que ele sofre muito com os preços. Então ele fica naquela assim. Então ele plantou, a gente chegou a pegar, dependendo da região aqui, fertilizantes a R$ 8.000 no ano passado. Então ele plantou com uma safra de custos muito caros. No entanto, na hora que ele foi vender, hiperprodução, a série de situações que acontecem, o preço da soja, por exemplo, do milho despenca. Então o produtor ficou reticente. Vou, não vou, todo mundo com medo de comprar insumos caros. Por isso que o mercado está muito parado. Mas nós estamos aí há 30 dias, 30, 35 dias do período de plantio. Então a gente tem que ficar bem esperto com isso aí. Ligado, né? Matheus, mais alguma mensagem aí? Tô falando de gado. Falando de gado, gente do céu, vamos lá. Gado também é água. Mas a gente vai fazer uma live aí, então, para falar sobre os assuntos que vocês estão perguntando aí nas mensagens. Teve uma moça que perguntou aqui sobre o mercado online de insumos. Tem alguma coisa? Tem. Muito se comenta para onde que vai esse. Hoje tem os pools de compra, centrais de compra, as grandes cooperativas. Esse mercado realmente está muito profissional. E nesse mercado do online tem essa discussão se isso vai. Algumas questões importam isso aqui. Na semana que vem, a gente tem o congresso da ANDAF, da Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Agrícolas e Veterinários, estarei presente lá. E lá todo o mercado das revendas estarão presentes, são 453 associados aqui, expositores do Brasil todo, Brasil e do mundo todo, em São Paulo. E lá a gente começa a perceber essa discussão, que vem se a gente faz sentido começar a trabalhar com comércio eletrônico. E tem correntes diferentes. As pessoas percebem que a gente tem, às vezes, linhas que acham que realmente o produtor não vai comprar online, onde que ele realmente quer aquele acompanhamento técnico, e tem outras linhas de pessoas que acham que sim, por conta desses pools de compra, às vezes a terceirização da área de compras, uma área de compras pode incorrer aqui. Então existem essas duas possibilidades. A gente tem que lembrar algumas questões. Primeiro, o risco de falsificação é muito grande. Segundo, a questão da logística pesa muito, porque os valores de defensivos são muito altos. A gente, na nossa região aqui em Uberaba, houve um assalto a uma fazenda, onde levaram 50 milhões de insumos, que coube em um caminhão. Então, assim, é muito valor envolvido. Então, tem muito risco que envolve o comércio eletrônico, que é tudo muito incerto para onde ele vai. Maravilha.
Tem mais alguma perguntando mensagem? pro Jarbas se ele faz treinamentos de equipes comerciais de eventos. Ó, maravilha. E aí, Jarbas? Faço sim. Eu Acho já que vou aproveitar aqui, então, antes dele já falar disso, vai ser a mensagem final do Jarbas. Ele já vai dar um recadinho especial para vocês, porque vocês chegaram num ponto-chave aqui da nossa live, hein? Vocês vão gostar. Vai lá, Jarbas. Então, primeiro respondendo a pergunta dele ou dela. Quem é? Sabe, Matheus? Dela. Respondendo a pergunta, sim, faço treinamentos em company, treinamentos desenhados para equipes comerciais. É um treinamento personalizado, onde que eu visito a gestão da empresa, a gente troca algumas ideias, porque não é uma coisa empacotada igual para todos. Cada empresa está num nível de maturidade da equipe, tem desafios próprios, então a gente entende isso e a gente propõe um treinamento específico para esse pessoal. Ok? E dizendo, aproveitando isso que a Bia disse, eu queria deixar um convite para todos que nos ouvem aqui, você que recebeu essa pequena visão do que é o mercado do agro, entenda que realmente é necessário buscar essa formação, e eu estou com uma grande oportunidade. A gente está agora com o desafio Colheita de Ouro. A gente está abrindo um desafio de 3 dias, onde que eu farei uma live só para inscritos, um ambiente fechado, controlado, onde que eu vou dividir em 3 etapas. O plantio, que eu vou mostrar tudo aquilo que você precisa e mudar de mentalidade própria, que você possa entrar na área comercial, na área de vendas do agro. No segundo encontro, eu te conto aquilo que você precisa acoplar à sua formação técnica. E no terceiro dia, eu te dou um panorama de como é que está o mercado, onde é que estão as oportunidades, como é que você faz para ser de fato contratado como RTV e começar a ganhar aí acima de R$ 8.000 mensais. Então, acessem o meu perfil, me sigam lá tem todas as orientações, tem um link na bio com essa orientação para que você possa participar do desafio Colheita de Ouro. Vai ser inesquecível. Maravilha. Então, ó, recado dado, e vou reforçar agora. O perfil aí, o comentário já deve estar fixado na nossa live. Só você seguir o Jarbas Menezes. Eu decorei, porque eu quero participar desse curso aí. Então, agora é o momento de você acessar e seguir e ficar por dentro, né, das novidades que o Jarbas está trazendo, bem como também participar desse desafio. Aproveitando a oportunidade para agradecer a vocês que participaram da nossa live, agradecer o pessoal da equipe multimídia, Via Multimídia, que nos auxiliou aqui, né, que estão cedendo o espaço para a gente realizar a live aqui de boa qualidade para vocês. Jarbas, muito obrigada, viu? Seja muito bem-vindo. Pecuária Brasil Oficial está à disposição. É um prazer. Grande abraço para vocês e a gente se encontra no desafio Colheita de Ouro. Vamos lá, boa noite, tchau, tchau. Até mais, gente.